Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o FGA11, fundo de agro aí, né? Fiagro. Conversar um pouquinho sobre ele, ver como é que ele tá. Esse fundo que no último mês entregou uma porrada, né? Ele é base 10 e pagou 16 centavos. Cara, é bastante coisa, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada, ver como é que ele tá, trocar alguma ideia. O fundo hoje 100% alocado. E ele vem fazendo um giro de carteira. Eu acho interessante esse momento, pessoal, porque a gente tem alguns fundos, né, que quando estão 100% alocados, o que eles já fazem? Pum, emissão. Esse fundo, hoje no patamar de preço que ele está, ele até consegue fazer emissão. O VP dele é tipo 9,60, ele está uns R$ 10, quando muito 10,20, quando pouco 9,95, e fica rodeando nessa faixa aí. Qual que é o ponto? E ele poderia muito tranquilamente fazer uma emissão e ia ter procura, a gente sabe que o agro está no hype, mas não, ele até que está se segurando e ele está focando numa reciclagem da carteira, num giro dentro da própria carteira. Eu acho interessante, acho que às vezes a gestão tem que parar, botar a bola no chão, organizar o fundo, organizar a casa para depois fazer outra emissão, senão fica aquele frenesi maluco, emissão em cima de emissão, aquela loucura, e aí já viu, né? Enfim, o fundo distribuiu 16 centavinhos por cota, muito bom. Ele faz um comentário sobre a gestora e tal, a gente já conhece esse fundo, né, já conhece a empresa, tem tempo aí que eles já estão trabalhando com agro, né. Alguns dados gerais, tem a taxa de performance para mim bem sem vergonha, né, não gosto, já comentei, essa taxa de administração também, torcer para, conforme o fundo crescer, reduzirem isso aqui, né. O grande pênalti dos fiagros foram as taxas, né, todos vieram com taxas bem caras. Isso acabou incomodando, né? No início mesmo dos fiagros, e eu fiquei muito incomodado, porque eu falava, cara, não faz sentido. Mas depois as coisas se ajeitando, foram melhorando os pontos que estavam aí me incomodando, e aí eu já tenho fiagro na carteira, né? Vamos seguindo. Depois eu conto pra vocês, talvez eu conte. 17 mil cotistas, CDI mais 3,64 a taxa média da carteira e 43% da carteira alocada em ativos com rating igual ou superior a A-. Então a gente tem aí uma parte considerável da carteira em ativos de boa qualidade. Isso é bom. Isso faz bem. Ele traz alguns pontos a respeito do macro aqui no Brasil. Novo governo, ele coloca incerteza em relação à direção da política econômica. Ele traz aqui que eu acredito que o agronegócio se encontra em um estágio que não haveria grandes impactos para o setor como um todo. Então ele se mostra tranquilo quanto ao novo governo, não está muito preocupado não. Ele traz aqui que as cadeias produtivas ligadas ao mundo rural criaram uma dinâmica própria e com pouca dependência do Estado. O possível viés ambiental do novo governo pode contribuir para facilitar a relação comercial com a União Europeia. Eu já discordo disso aqui, viu, galera? Eu já discordo disso aqui. A União Europeia, principalmente a França, né, usando a França de exemplo, eles ficam nessa coisa de ambiental, não sei o quê, porque eles querem criar o máximo possível e imaginável de dificuldade para fechar algum tipo de acordo, porque senão ferra com os agricultores de lá. Então, pode ser que outros países nem tanto, mas falando de França, é muito isso, é um protecionismo e tal, e não sei se vai mudar alguma coisa, né? Ele traz um negócio, e ele coloca aqui, potencializando o agronegócio sustentável. Tem um ponto que eu acho interessante de comentar a respeito disso, que a gente já viu aí o candidato eleito falando de agro, falando de desmatamento, tem que parar com o desmatamento, não sei o que, aquela coisa toda. E se começarem a criar dificuldades para o agro expandir em área, tô falando em área, né? Pode ser que o agro busque uma direção no aumento da produtividade na área atual. Então, aquela coisa, às vezes o governo cria uma dificuldade aqui, outra ali, né? Bota mais regra ambiental e tal, e aí o fazendeiro que não queria expandir a fazenda dele não vai ser tão fácil, não vai ser tão simples, muita injeção de saco, e aí o cara acaba por optando em melhorar a produtividade. Quem sabe, né? Quem sabe? Ele coloca que haverá maior clareza desse cenário no decorrer do mês de novembro, com a indicação dos ministros de Fazenda, Agricultura e Meio Ambiente. Então, estou gravando o vídeo dia 21, ainda não tem nenhuma indicação, ninguém sabe de nada, é o caos plantado, né? Cada hora se fala no ministro alguma coisa, uma equipe,
e vocês estão vendo a bolsa, né? Um dia sobe, outro dia cai, um dia sobe, outro dia cai, o dólar sobe, o dólar cai, tá essa bagunça aí, né? Já tá no dia 21, já passou 21 dias da eleição, a gente não sabe quantos ministérios vão ser, quem vai tocar, a gente não sabe nada. Então, não tem muito. A clareza que ele esperava aqui não aconteceu. Ele coloca em relação ao setor sucro energético, né, álcool e açúcar, né? Que eles estão aguardando para entender qual vai ser a política de preço para a Petrobras. Que eles estão aí, tipo, observando. Porque o eleito já falou várias vezes que não concorda com a política de preço e tal, que tem que intervir, não sei o que, enfim, né? Vamos acompanhar. Ele coloca que, na visão deles, pode levar aí um aumento no preço dos produtos, no aumento da gasolina. Né? E aí puxa o etanol. Então a galera desse setor, açúcar e etanol, eles ficam torcendo pra a gasolina subir, para o etanol subir. Isso aí já fica claro nos relatórios. Tipo, tem que subir, tem que subir, tem que subir, porque eles ganham, né? Infelizmente, criou-se essa relação, né? Eu não sei quando que criou-se essa relação do preço da gasolina com o preço do etanol. E aí quer aquele valor, 70%, se o etanol tiver acima de 70%, abasteça com gasolina, se tiver abaixo, abasteça com etanol. Eu não sei se vocês já fizeram isso, hein? Fica a dica. Mas depois faz isso no seu carro, que essa relação é passada. Isso aí é uma coisa passada. Hoje o carro que eu tenho, por exemplo, é 80%. Né, em relação ao os carros estão. Resumindo, os carros hoje rendem muito melhor com o etanol do que rendiam lá no passado. Principalmente quem tem Fiat desses modelos, esses motores novos aí que estão saindo, esses 1.0 turbo, 1.3 turbo. Olha só o canal aí, nós entra até em recomendação de carro. Eu não estou recomendando Fiat, mas eu vou dizer, esses modelos, para quem tem Fiat aí, não me deixa mentir, esses modelos mais novos, né, já vê que carro rende super bem com etanol, muito melhor que a gasolina. Enfim, voltando aqui. Ele coloca, né, que teve um aumento da oferta de açúcar na safra atual por conta da queda que teve nos preços da gasolina, jogou contra os caras ficarem rodando no etanol. Como é que funciona essa questão da fábrica, né? Ele fica fazendo o açúcar ou o açúcar ou etanol. Na hora que o preço do açúcar tá bom, ele vai lá e foca no açúcar. Quando o do etanol tá bom, ele foca no etanol e fica nessa. E aí a oferta e demanda, né, joga uma coisa, se você diminui a oferta de etanol, a tendência é que o preço suba, aí ele volta a fazer etanol, e aí o preço cai e fica nessa, na oferta e demanda. Ele coloca até o menor ritmo de moagem no mês de outubro, né, a safra tá aí atrasada, questão de chuvas aí que ele coloca, aqui tá um pouco da moagem da safra, ele espera que nos próximos meses aí volte, e a gente vai acompanhando para ver como é que vai ficar essa safra aí. Já na parte de fertilizantes, a gente vê que o preço vem tendo uma leve queda em relação aos últimos meses, vem dando uma segurada. Lá no início do ano a gente lembra, a gente comentando sobre isso, preocupação dos fertilizantes por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia, e aí o país conseguiu se manter, foi lá, buscou outros fornecedores e tal, e conseguiu se estabilizar, né? Ele começa a fazer um comentário sobre milho também. Um ponto que jogou muito, digamos, a favor do preço do milho, né, a subir, foi a questão da suspensão do acordo que tinha lá com a Rússia e com a Ucrânia, que a Rússia e a Ucrânia fizeram um acordo para manter a escoação, o escoamento das exportações, e aí parece que esse acordo caiu, e aí o preço foi pressionado. Ele coloca sobre um ponto a respeito do giro de papéis, que ele vem fazendo, então está girando a carteira, um ponto legal disso, fundo sempre alocado, sem caixa e sem perspectiva de emissão, então eles estão girando o que eles têm dentro da carteira. Então eles venderam 60 milhões de CRAs aí no mês e compraram uma outra operação. E com esse destrave eles estão conseguindo fazer lucro, né? Estão vendendo essas operações com lucro. Então, aumentando assim a distribuição de resultados do fundo. Tudo indica, pelo que eu vi aqui no relatório, que eles vão conseguir manter esse patamar próximo de 16 centavos por cota, hein? Vamos acompanhar isso aí. O novo CRA foi essa usina WD, a gente vai conversar um pouco sobre ele já. Ele comenta sobre a empresa, que a empresa é boa e tudo mais. Ele vai fazer um comentário a respeito de como
tem que ficar sempre acima, à frente do mercado, né? Ele coloca o seguinte: para gerar valor, temos que ser capazes de ler o hoje, o que vai sair na mídia amanhã. É básico, né? Você tem que sempre estar sempre à frente do mercado, porque a hora que o mercado faz o movimento, se você vai fazer junto, não é interessante, então faça sempre antes, né? Aí ele explica um pouco sobre a questão da CWD, operação dividida, em carência e tudo mais, CDI mais 3.4, uma boa operação, e eles venderam aí parte da posição que eles tinham em Lins, né? Venderam 30 milhões. E aí ele coloca, né, que aumentou a distribuição para 16 centavos por conta do giro. Considerando o CDI de outubro, o fundo entregou o CDI mais 7.9. Porrada, hein? 43% da carteira com renda em público superior a menos. E eles ainda têm retido 1,3 milhões de reais aí para distribuir. Então pode ser que a gente veja esse patamar, como eu falei, próximo dos 16 centavos aí. Tudo indica. Ele coloca aqui, ó, mesmo com o fundo 100% alocado, continuamos olhando boas oportunidades no mercado e originando novas operações. Já temos engatilhado a recompra da nossa posição em Lins e uma pequena nova operação de carrego. Tem duas operações aqui, ó, que saem do lock-up, né, que é aquele período que você não consegue negociar elas, também ajudando o fundo a conseguir fazer mais giro. Aqui um pouco de como o fundo tá, né? Metade da carteira dele é giro, metade é que ele vai carregar. Então a gente pode esperar aí resultados extraordinários, né, por conta desse giro que ele vem fazendo. Fundo 17 mil cotistas, liquidez boa, né? 1 milhão aí, 1 milhão e 300, e a cota sendo negociada próximo de 10 reais. Aqui um pouco da DRE dele, a gente consegue ver. Ela é meio simplona, né? Não tem muito o que ficar falando, é meio complicado, meio chata, né, da gente pegar e explicar. Mas o fundo tem hoje um retido total de praticamente 1 milhão de reais aí no semestre. Então a gente consegue ver aí um valor considerável, né? Um valor legalzinho aí para ele distribuir. Algo próximo de 5, 6 centavos mais ou menos. Aqui é a carteira dele. Ainda tem concentrações, né? Já comentamos sobre isso. Tem várias posições aí que ele tem. Mas ele vai fazer muito giro, né? Tem bastante coisa que ele vai girar. Então a carteira nos próximos meses deve mudar bastante, né? Aqui um pouco das alocações que ele tem. E vamos lá ver a nova alocação. Vamos descer aqui. Usina WD, açúcar, etanol e energia. Essas usinas, pessoal, elas produzem muita coisa, né? Então, o cara produz açúcar, o cara produz etanol, o cara produz energia. Enfim, é um mix bem grande, né? E aí ele coloca. Fica aqui em Minas Gerais, né? Em João Pinheiro, a cidade. Capacidade de moagem de 2,5 milhões de toneladas. 10 mil hectares de terra que eles têm. 300 milhões de reais, né? Porra. Aí produz açúcar, né? E tem também a questão da energia, né? Que ele consegue produzir 18 megawatts aí. E tem as garantias. Enfim, galera, é isso. Tem pra comentar do FGA. Não teve muita coisa no mês. Teve só essa questão desse giro que ele começou a fazer. E a gente vai acompanhando nos próximos meses para ver como vai ficar o giro, para onde o fundo vai, o que vai aparecer de operação nova aí. Valeu, até a próxima. Fui.